Livro História de uma Alma, Manuscritos Autobiográficos de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Capítulo 10, segunda parte. Aqui, Madre muito amada, vivo sem nenhum embaraço no que toca às necessidades desta mísera terra. Não me incube sem não cumprir a doce e leve missão que me confiastes. Aqui vivo cumulada de vossas maternais atenções. Não sinto a pobreza, porque jamais me faltou coisa alguma. Mas, aqui, sobretudo, sou amada por vós e por todas as irmãs, e tal afeição é muito doce para mim. Eis porque sonho com um mosteiro, onde seria ignorada, onde teria de sofrer a pobreza, a carência de afeição, enfim, o exílio do coração. Oh, não é com a atenção de prestar serviços ao Carmelo que bem quisesse receber-me, que largaria tudo que me é afeiçoado. Sem dúvida, tudo faria o que de mim dependesse, mas reconheço minha incapacidade. E sei que procedendo da melhor maneira possível, não chegaria a fazê-lo bem, por não ter, como dizia há pouco, nenhuma noção das coisas da terra. Meu único objetivo seria, portanto, cumprir a vontade do bom Deus, sacrificar-me por ele conforme seu agrado. Bem sei que não teria nenhuma decepção, pois, quando a gente aguarda puro sofrimento, sem nenhuma mistura, a mínima alegria constitui inesperada surpresa. E então, como sabeis, minha madre, o próprio sofrimento se torna a maior das alegrias quando o buscamos como o mais precioso dos tesouros. Oh, não! Não é com a intenção de me comprazer com o fruto de meus trabalhos que me quisera partir. Se tal fosse meu fito, não sentira a doce paz que me invade, e até sofreria por não poder concretizar minha vocação para as missões longínquas. Desde muito já me não pertenço, entreguei-me inteiramente a Jesus. Cabe-lhe, pois, a liberdade de fazer de mim o que lhe aprouver. Incutiu-me a atração por um exílio completo, fez-me compreender todos os sofrimentos que nisso encontraria, quando me interpelou se queria esgotar tal cálice até as fezes. De imediato quis a taça que me oferecia, mas ele retirou sua mão, dando-me a entender que se dava por satisfeito com a aceitação. Ó minha madre, de quantas inquietações a gente não se livra quando se faz voto de obediência? Como são felizes as simples religiosas, já que a vontade de superiores constitui sua única bússola, estão sempre seguras de se encontrarem no caminho reto. Não precisam recear que se enganem, embora lhes pareça evidente algum engano por parte dos superiores. Quando, porém, a gente deixa de olhar para a bússola infalível, desviando-se da trajetória que manda seguir, sob capa de fazer a vontade de Deus, a qual não esclarece bem os que, aliás, fazem suas vezes, bem logo a alma se desnorteia por caminhos áridos, onde não tarda a faltar-lhe a água da graça. Madre muito amada, sois a bússola que Jesus me deu para conduzir-me com segurança até as praias da eternidade. Como me é suave fixar em vós meus olhos, e cumprir em seguida a vontade do Senhor. Permitindo que sofresse tentações contra a fé, ele aumentou de muito o espírito de fé em meu coração, levando-me a ver em vós não apenas uma madre que ama e a quem amo, mas fazendo-me, sobretudo, ver Jesus vivo em vossa alma e que por vós me comunica a sua vontade. Bem sei, minha madre, que me tratais como alma fraca, como criança mimada, e por isso não me é custoso carregar o fardo da obediência. Parece-me, entanto, pelo sentimento que tenho no fundo do coração, que mudaria meu modo de proceder, e meu amor por vós não diminuiria de modo algum, caso fosse de vossa vontade, tratar-me com severidade, pois veria ser a vontade de Jesus que assim procedesseis para o maior bem de minha alma. Este ano, minha querida madre, bom Deus deu-me a graça de compreender em que consiste a caridade. Dantes eu a compreendia, é verdade, mas de uma maneira imperfeita. Não tinha tomado mais a fundo a palavra de Jesus. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Aplicava-me antes de tudo a amar a Deus e pelo fato de amá-lo cheguei a compreender que meu amor não devia manifestar-se apenas por palavras, pois não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas o que fazem a vontade de Deus.
Essa vontade, Jesus a deu a conhecer várias vezes, diria eu, em cada página de seu evangelho. Mas na última ceia, sabendo que no coração dos discípulos ardia um amor mais ardente por ele, que acabava de se lidar no inefável mistério de sua Eucaristia, o amável Salvador quis dar-lhes um novo mandamento. Declarou-lhes com uma doçura inexprimível: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, e que assim como eu vos amei, vós também vos ameis uns aos outros. E nisto precisamente reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como e porque amou Jesus seus discípulos? Não eram suas qualidades naturais que poderiam exercer atração sobre ele. Infinita era a distância que havia entre eles e Jesus. Ele era a ciência, a eterna sabedoria, eles pobres pecadores, ignorantes imbuídos de uma mentalidade terrestre. Jesus, contudo, chamava os seus discípulos seus irmãos, quer vê-los reinar consigo no reino de seu Pai, e para lhes abrir o reino, quer morrer na cruz, pois declarou: não existe amor maior do que dar a alguém a vida por aqueles a quem ama. Madre muito amada, compreendi na meditação destas palavras de Jesus quão imperfeito era meu amor por minhas irmãs. Reconheci que não as amava como o bom Deus as ama. Compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se admirar de suas fraquezas, em edificar-se com os mínimos atos de virtude que se lhes veja praticar. Antes de tudo, porém, compreendi que a caridade não deve ficar encerrada no fundo do coração. Não se acende, disse Jesus, uma candeia para o colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro para que alumie a todos os que estão na casa. Parece-me que candeia representa a caridade, que deve alumiar, alegrar não só os que me são mais queridos, mas a todos os que estão na casa, sem excluir ninguém. Quando ordenou ao seu povo amar-se o próximo como a si mesmo, o Senhor não tinha ainda vindo à terra. Por outro lado, sabendo perfeitamente até que ponto alguém ama sua própria pessoa, não podia exigir amor maior com relação ao novo mandamento. O seu mandamento, como mais adiante especifica, Jesus já não fala em amar o próximo como a si mesmo, mas em amá-lo como ele, Jesus, o amou, como o amará até a consumação dos séculos. Senhor, sei que não ordenais nada de impossível. Conheceis melhor do que eu minha fraqueza, minha imperfeição. Bem sabeis que não poderia jamais amar minhas irmãs, como vós as amais, se vós mesmo, ó meu Jesus, não as amasseis também em mim. Por me quererdes dar essa graça é que estabelecestes um novo mandamento. Quanto amo, pois é o que me dá certeza de ser vossa vontade amar em mim todos aqueles a quem me mandais amar. Sinto, sim, quando sou caridosa, é só Jesus que atua em mim. Quanto mais unida a Ele, tanto mais também amo minhas irmãs. Quando quero aumentar em mim esse amor, principalmente quando o demônio tenta colocar ante os olhos de minha alma os defeitos desta ou daquela irmã que me seja menos simpática, apresso-me em procurar suas virtudes, seus bons desejos. Digo entre mim que se a vi fraquejar uma vez, pode ela muito bem ter alcançado grande número de vitórias e esconder-as por humildade. E mesmo aquilo que me parece falta pode muito bom ser ato de virtude, por causa da intenção. Não me custa chegar a essa conclusão, pois certo dia fiz uma pequena experiência, a qual me demonstrou que se não deve julgar, foi no recreio. A porteira a 2 toques de sineta. Era preciso abrir o portão de serviço a fim de me recolher para dentro uns arbustos destinados ao presépio. O recreio não estava animado, por faltar vossa presença, minha querida madre. Por isso calculei ficar muito contente, se me mandassem servir de terceira. Justamente a madre subpriora disse-me que fizesse eu o serviço, ou então a irmã que se encontrava ao meu lado. Pus-me logo a desatar nosso avental, mas bastante devagar para que minha companheira tirasse o seu antes de mim, pois achava que lhe daria prazer, se a deixasse servir como terceira. A irmã que fazia as vezes da depositária olhava risonha para nós. Quando, porém, observou que me levantara por último, disse-me: Bem imaginava não serdes vós que ganharíeis uma pérola para a vossa coroa. Foste muito vagarosa.
Não resta dúvida, toda a comunidade julgou que procedera ao sabor da natureza, mas eu não poderia dizer quanto bem fez a minha alma, coisa tão insignificante, e como me tornou indulgente com as fraquezas de outrem. Impede-me também de sentir vaidade quando me julgam favoravelmente, pois digo o seguinte: uma vez que tomam por imperfeições meus pequenos atos de virtude, poderão também enganar-se da mesma maneira, tomando por virtude o que não passa de imperfeição. Digo então com São Paulo: pouco se me dá ser julgado por algum tribunal humano, nem sequer me julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. Por isso, com a finalidade de tornar o julgamento mais favorável para mim, ou melhor, a fim de não ser julgada de modo algum, quero sempre nutrir pensamentos caridosos, pois que Jesus declarou: não julgueis e não sereis julgados. Minha madre, lendo o que acabo de escrever, poderíeis acreditar que a prática da caridade não me é difícil. É verdade, desde alguns meses já não preciso lutar para exercer essa bela virtude. Não quero, com isso, afirmar que nunca me aconteça cair em faltas. Para tanto sou por demais imperfeita. Não sinto, entretanto, muita dificuldade em me levantar. Quando caio, porque alcancei vitória em determinado combate. Porque também agora a milícia celeste vem em meu socorro, não podendo tolerar-me vencida depois que saí vitoriosa em gloriosa guerra, a qual tentarei descrever. Na comunidade vive uma irmã que possui o dom de me desagradar em todas as coisas. Seus modos, suas palavras, seu gênio pareciam-me muito desagradáveis. Trata-se, todavia, de uma santa religiosa, que será muito agradável ao bom Deus. Por esta razão, não quero ceder à antipatia natural que experimentava. Pensei comigo que a caridade não consistia em sentimentos, mas em atitudes. Dediquei-me, então, a fazer pela irmã o que faria pela pessoa a quem mais amasse. Todas as vezes que me encontrava com ela, por ela rezava ao bom Deus, oferecendo-lhe todas as suas virtudes e seus méritos. Bem senti que isto agradava a Jesus, pois não existe artista que se desgoste de receber elogios por suas obras. E Jesus, plasmador das almas, regozija-se quando a gente não se prende ao exterior, mas penetra até o santuário íntimo que escolheu para a sua mansão. E admira-lhe a formosura. Não me restringia a rezar muito pela irmã que me ocasionava tantos combates. Fazia por lhe prestar todos os obséquios possíveis, e quando tinha a tentação de responder-lhe de modo desagradável, contentava-me de lhe esboçar um mais amável sorriso, forcejando por desviar a conversa, pois a imitação de Cristo diz que mais vale deixar cada qual com seu modo de pensar do que obstinar-se em contestá-lo. Às vezes também, quando não estava no recreio, quero dizer, em horas de trabalho, e tinha algum relacionamento de serviço com a irmã, punha-me em fuga como desertor, logo que minhas lutas se tornavam por demais violentas. Como ignorasse absolutamente o que eu por ela sentia, nunca suspeitou os motivos de meu proceder, e continuou na convicção de que seu temperamento me era agradável. Um dia, no recreio, com um ar de muita satisfação, disse-me mais ou menos estas palavras: poderias dizer-me, minha irmã Teresa do Menino Jesus, o que tanto vos atrai para mim? Vejo-vos sorrir todas as vezes que me olhais. O que me atraía era Jesus escondido no fundo de sua alma. Jesus que adoça o que há de mais amargo. Respondi-lhe que sorria por ficar contente de vê-la. Bem entendido, não acrescentei que era sob o ponto de vista espiritual. Disse-vos, minha madre muito amada, que para mim o último recurso de não ser vencida em combates era a deserção. Esse meio já o empreguei no meu noviciado e sempre deu ótimo resultado. Quero citar-vos, minha madre, um exemplo que creio vos fará sorrir. Numa de vossas bronquites, vim certa manhã bem de mansinho deixar convosco as chaves da grade de comunhão, pois tinha o ofício da sacristã. No fundo, não estava aborrecida de ter a oportunidade de visitar-vos. Estava mesmo muito contente, mas precavi-me em não deixá-la transparecer. Tomada de santo zelo, uma irmã que, aliás, me queria muito bem, quando me viu entrar em vossa cela, minha madre julgou que iria despertar-vos. Quis tomar-me as chaves, mas eu era muito má para lhes dar e conceder-lhes meus direitos. Declarei-lhe de maneira mais delicada possível que não desejava tão pouco como era despertar-vos, mas que a mim cabia a obrigação de entregar as chaves. Compreendo agora que seria muito mais perfeito condescender com a irmã, jovem na verdade, mas enfim mais antiga do que eu.
Na ocasião, não a compreendia, e por querer absolutamente entrar atrás dela, apesar de que puxasse a porta para não me deixar passar, sucedeu logo o que temíamos. O ruído por nós provocado fez-nos abrir os olhos. Então, minha madre, tudo recaiu sobre mim. A pobre da irmã, a quem eu pusera resistência, começou a desafiar um verdadeiro discurso, cujo fundo era o seguinte: foi a irmã Teresa do Menino Jesus quem fez barulho. Meu Deus, como ela é enjoada, etc. Sendo de opinião totalmente contrária, tinha muita vontade de defender-me. Felizmente ocorreu-me uma ideia luminosa. Pensei comigo que se começasse a justificar-me, não conservaria a paz da minha alma. Percebi a outrossim que não dispunha de bastante virtude para me deixar acusar sem nada dizer. Portanto, minha derradeira tábua de salvação era a fuga. Dito e feito, saí sem tambor nem trombeta, deixando a irmã continuar seu discurso, que se assemelhava às imprecações de Camilo contra Roma. O coração batia tão forte que não pude ir para mais longe, sentando-me na escada para saborear tranquilo os frutos de minha vitória. Não foi nenhuma bravura, não acha, querida madre? Creio toda a vida ser melhor não se expor ao combate quanto a derrota é certa. Infelizmente, quando me recordo a tempo do meu noviciado, como vejo a que ponto era imperfeita, irritava-me com coisas tão minúsculas, das quais agora dou risada. Oh, como o Senhor é bom por ter feito minha alma desenvolver-se, por lhe ter dado asas. Todas as armadilhas dos caçadores não poderiam atemorizar-me, pois em vão se lança a rede diante dos olhos de quem tem asas. Mais tarde, sem dúvida, o tempo presente aparecer-me-á cheio de imperfeições. Agora, porém, já não me admiro de coisa alguma. Já não me aflijo vendo que sou a fraqueza personificada. Pelo contrário, nela me glorio, e todos os dias conto descobrir em mim novas imperfeições. Lembrando-me do que a caridade cobre como uma multidão de pecados, abasteço-me nessa mina fecunda que Jesus abriu diante de mim. No Evangelho, o Senhor explica em que consiste seu novo mandamento. Diz em São Mateus: ouviste que foi dito, amareis vosso amigo e odiareis vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. No Carmelo, sem dúvida, não existem inimigos, mas existem afinal simpatias. Sente-se atração por uma irmã, ao passo que outra vos faria dar grande volta, para evitar encontro com ela. Assim, até sem eu perceber, a mesma se torna alvo de perseguição. Ora, Jesus disse-me que a esta irmã é preciso amá-la, é preciso rezar por ela, ainda que seu modo de proceder me leve a supor que não me ame. Se amais os que vos amam, que mérito tendes? Pois os pecadores também amam os que os odeiam, aos que os amam. E não basta amar, é preciso dar prova disso. Temos natural satisfação em obsequiar um amigo, gostamos principalmente de fazer surpresas. Isto, porém, não representa caridade, visto que os pecadores também fazem outro tanto. Eis o que Jesus ainda me ensina: dai a todo aquele que vos pede, e a quem leva o que é vosso, não reclameis. Dar a todas aquelas que pedem é menos agradável do que oferecer pessoalmente no impulso do coração. Quando pedem de bons modos, não custa dar, mas se por má sorte alguém não usa termos bem delicados, a alma de pronto se insurge. Se não estiver firme na caridade, encontra 1000 razões para recusar o que lhe pede, e só depois de fazer ver a solicitante sua indelicadeza é que afinal damos, por favor, o que estava pedindo. Ou lhe prestamos um servicinho, cuja execução exigiria 20 vezes menos tempo do que o necessário para fazer prevalecer direitos imaginários. Se difícil é dar a quem quer que o peça, muito mais o será deixar que levem o que temos, sem pedir devolução. Ó minha madre, digo que é difícil, deveria dizer que parece difícil, pois o jugo do Senhor é suave. Desde que o aceitamos, logo lhe sentimos a doçura, exclamando com o salmista: corri pelo caminho de vossos mandamentos, desde que me dilatastes o coração. Só a caridade me pode dilatar o coração. Ó Jesus, desde que esta sua chama o consome, corro com alegria pelo caminho de vosso novo mandamento. Quero correr por ele até o ditoso dia em que, unindo-me ao cortejo virginal, poderei seguir-vos nos espaços infinitos, cantando o vosso cântico novo, que será o do amor. Dizia: Jesus não quer que reclame o que me pertence. Deveria parecer-me coisa fácil e natural, porque nada é meu.
Os bens da terra renunciei-os pelo voto de pobreza. Não tenho por direito de queixar-me quando me tiram coisa de que não me pertence. Devo, pelo contrário, alegrar-me quando me acontece sentir a pobreza. Dantes parecia-me não fazer questão de nada, mas depois de compreender as palavras de Jesus, vejo que ocasionalmente sou bastante imperfeita. No ofício de pintura, por exemplo, nada me pertence, bem o sei, mas se no início do trabalho dou com pincéis e tintas em completa desordem, se desapareceu alguma régua ou canivete, a paciência fica prestes a abandonar-me e preciso agarrar minha coragem com ambas as mãos, para não reclamar, com azedume, os objetos que me faltam. Muitas vezes se faz mister pedir coisas indispensáveis. Quando, porém, o fazemos com humildade, não há quebra do mandamento de Jesus. Pelo contrário, procedemos como pobres que estendem a mão para receber o que lhes é necessário. Quando não são atendidos, não se admiram porque ninguém lhes deve coisa alguma. Oh, que paz invade a alma quando esta se sobrepõe aos sentimentos da natureza! Não existe alegria comparável a que goza o verdadeiro pobre de espírito. Se pede com desprendimento uma coisa necessária, e não só lhes recusam a coisa, mas até procuram tomar-lhe o que possuis. Esta a seguir o conselho de Jesus. A quem quiser citar-vos em juízo para vos tirar a túnica, largai-lhe também o manto. Abandonar a túnica, ao que me parece, é renunciar a seus últimos direitos, é ter-se como servidora, como escrava das outras. Quando nos desfazemos do nosso manto, tornar-se-nos mais fácil andar, correr. Por isso Jesus acrescenta, e se alguém vos obrigar a dar 1000 passos, andai com ele outros 2000. Assim não basta dar a quem quer que me peça. Preciso ir ao encontro de seus desejos, fazer um ar de quem se honra e satisfaz em prestar serviço. E quando alguém toma algum objeto de meu uso, não devo fazer sombra de o lastimar. Pelo contrário, devo dar a impressão de que estou feliz por me ver livre do mesmo. Minha querida madre, muito longe estou de pôr em prática o que compreendo. Entretanto, só o desejo de consegui-lo já me tranquiliza. Mais do que noutros dias, percebo que me expliquei de maneira extremamente falha. Fiz uma espécie de dissertação sobre a caridade, cuja leitura vos terá fatigado. Perdoai-me, minha querida madre, e lembrai-vos de que, neste momento, as enfermeiras praticam para comigo o que vos acabo de descrever. Não hesitam em andar 1000 passos quando 20 seriam suficientes. Foi-me dado, portanto, contemplar a caridade em ação. Sem dúvida, minha alma deve sentir-se inebriada. Quanto ao meu estado de espírito, confesso que está meio paralisado diante de tanta dedicação, e minha pena perdeu algo de sua agilidade. Para poder externar meus pensamentos, preciso estar como o pássaro solitário, o que raramente é minha sorte. Quando vou pegar da pena, eis que uma boa irmã passa por mim com um ancinho ao ombro, julga distrair-me dando uma prosinha. Fenação, criação de patos, de galinhas, visita do médico, tudo vem à tona. Para falar a verdade, isso não toma muito tempo, mas existe mais de uma boa irmã caridosa, e se não quando uma outra, a ceifeira, me põe flores sobre os joelhos, na convicção, talvez, de inspirar-me ideias poéticas. Eu, que na ocasião não as procurava, preferiria que as flores continuassem a balançar em suas hastes. Afinal, cansada de abrir e fechar o famoso caderno, abro um livro que não quer parar aberto e declaro resoluta que estou a copiar pensamentos dos salmos e dos evangelhos para a festa de Nossa Madre. É bem verdade, pois não economizo as citações. Querida Madre, acharíeis graça, creio, se vos contasse todas as minhas aventuras entre os arvoredos do Carmelo. Não sei se consegui escrever uma dezena de linhas sem ser interrompida. Isto não me deveria levar a rir e gracejar. No entanto, por amor ao bom Deus e às minhas irmãs tão caridosas para comigo, esforço-me por mostrar, sobretudo, por ter um ar de satisfação. Vejam só, eis aí uma ceifeira que se vai, depois de me dizer, em tom compassivo: pobre de minha irmãzinha, isso de escrever o dia inteiro deve dar-vos canseira. Fica tranquila, respondi-lhe. Dou a impressão de escrever muito, mas na realidade não escrevo quase nada. Tanto melhor, replicou-me sossegada, mas seja como for, estou contente porque vamos começar a fenação, que vos distrairá um pouco. Realmente, para mim é tão grande a distração, sem contar as visitas das enfermeiras, que não minto ao dizer que não escrevo quase nada.
Felizmente, não sou fácil de desanimar. Para vô-lo provar, acabarei de explicar-vos o que Jesus me fez compreender a respeito da caridade. Só vos falei do exterior. Desejaria agora confiar-vos, como entendo, a caridade puramente espiritual. Estou bem certa de que não demorarei em misturar uma com a outra. Entretanto, minha madre, sendo a voz que falo, seguramente não vos será difícil apanhar meu pensamento e desemaranhar as ideias de vossa filha. No Carmelo, nem sempre é possível seguir, ao pé da letra, as palavras do Evangelho. Por causa de encargos, a gente obriga-se algumas vezes a recusar um obséquio. Quando, porém, lançou raízes profundas na alma, a caridade manifesta-se exteriormente. Há um modo tão gracioso de recusar o que se não pode conceder, que a recusa agrada tanto quanto o dom. Verdade é que a gente sente menos constrangimento em pedir um obséquio a uma irmã, sempre disposta a atender. Jesus, entretanto, declarou: a quem quiser de vós um empréstimo, não lhe deis as costas. Assim, sob o pretexto de sermos obrigados a recusar, não devemos afastar-nos das irmãs que têm o costume de pedir favores. Não se deve também ser prestativa para que o conste, nem com a esperança que outra vez a irmã favorecida vos preste serviço de sua parte, pois nosso Senhor disse ainda: e se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o vosso? Pois os pecadores também emprestam a pecadores para receberem outro tanto. Vós, porém, praticai o bem, emprestai sem nada, esperai em troca, e grande será a vossa recompensa. Oh, sim, grande é a recompensa, mesmo aqui na terra. Nesse caminho, o que custa é só o primeiro passo, emprestar sem nada esperar em troca. Parece dura natureza, a gente gostaria mais de dar, porque coisa dada já não nos pertence. Quando alguém vos vem dizer, com ar muito convicto: minha irmã, preciso de vossa ajuda por algumas horas, mas não se preocupe, tenho licença de nossa madre e restituir-vos-ei o tempo que me dedicardes, pois sei quanto sois ocupada. Realmente, sabendo-se muito bem que tempo emprestado jamais será devolvido, a gente preferiria responder: eu vou-lo dou. Contentar-se-ia o amor próprio, porque dar ato mais generoso do que emprestar, e depois se daria a entender à irmã que a gente não conta com seus serviços. Oh, quanto não constratam os ensinamentos de Jesus com os sentimentos da natureza! Sem o socorro de sua graça, seria impossível não apenas praticá-los, mas até compreendê-los.